Boa tarde para vocês que vão estar me assistindo. Estou aqui hoje para trazer uma palavra. Deus tocou no meu coração. Geralmente, quer dizer, nunca eu fiz isso, de gravar um vídeo sobre uma palavra que eu recebi. Assim, geralmente só escrevo, deixo no meu caderninho e passo no discipulado. Mas hoje eu senti vontade de passar essa palavra através de vídeo, porque eu creio que algumas vidas precisam ser tocadas por essa palavra, né? Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo quer dizer a vocês agora. E eu assisti um filme hoje, o nome do filme é As Mil Palavras, o filme é estrelado pelo Ed Murphy. E quem quiser assistir, é um filme bem legal, engraçado assim, mas que ele tem um princípio do filme mostrar que a nossa vida não está nas riquezas, que a nossa vida é muito mais do que as riquezas, do que o nosso trabalho, do que as preocupações do mundo. E no filme o Ed Murphy ele se passa por um rapaz chamado Jack. Ele tem uma família, né, que é constituída ali pela sua esposa, seu filho, sua mãe, e que está numa casa de recuperação, de asilo ali, numa casa de repouso. E ele é um homem de negócios, ele é um homem muito bem sucedido no mundo dos negócios, o nome dele tem até um certo poder nesse mundo dos negócios, né? É um homem bastante representativo, assim, nessa área onde ele trabalha e expressivo, né? É um cara excelente naquilo que ele faz, mas ele é totalmente desligado da sua família, né? Totalmente desligado da vida. A vida dele é o mundo, é o trabalho dele, é as riquezas, é o dinheiro, né? Ele vive numa casa muito grande, assim, uma casa que todo milionário gostaria de morar, né? E mas só que ele percebe que a vida dele tá desandando ali, né? A vida dele, no caso, que é a família, né? E ele tenta resolver essa questão indo em psicólogos, psiquiatras, né? Indo com o seu filho e a sua esposa umas escolinhas onde ensinam ele a ter mais interação com o seu filho, com a sua família, mas nada disso resolve. Então ele procura um cara lá que aparentemente parece ser um psiquiatra e que propõe para ele uma solução para isso. Então o que acontece é que no quintal da casa dele aparece uma árvore e que essa árvore representa ele, a vida dele. E toda vez que ele fala uma palavra, a partir de agora, daquele momento, cai uma folha. Então ele tem que mediar tudo aquilo que ele fala. Praticamente ele tem que não falar mais. E isso causa uma desestruturação na vida dele. E tudo vai desandando na vida dele, né? As pessoas vão achando que ele tá vendo defeito em tudo, que ele tá julgando tudo, né? A esposa dele vai embora, ele perde o emprego, né? A esposa dele ainda leva o filho. Ele chega no fundo do poço ali pra ele, né? Que ele perde praticamente tudo. E num dia de manhã antes desse dia de manhã, né, ele passa um momento de reflexão junto de desse psiquiatra que colocou essa solução para ele. E esse cara fala assim, se ele não tem alguma pendência na vida dele, né? Uma questão que ele não resolveu. Então ele volta para casa, acorda no outro dia de manhã e ele tem um momento de reflexão novamente junto à árvore. Mas aí já aconteceu muita coisa na vida dele, ele já falou muita coisa até. Faltam poucas folhas na árvore, se cair todas as folhas ele morre. E ele percebe que não tem mais saída para ele, ele vê que não tem mais saída. E então ele vai resolver todas as pendências que ele tem na vida dele, né? Ele busca a esposa dele novamente lá, vai até ela, né? Demonstra que ama ela, ama o filho dela.
As pessoas com quem ele convivia, tipo o rapaz do café lá, que ele sempre falava de uma forma grosseira com ele, acabou presenteando ele, né, mostrando que amava ele também ali, né, perdoando ele, pedindo perdão por tudo que ele fez. O rapaz que estacionava o carro dele também lá, e acabou dando um cheque de $10.000 para ele, assim, por causa do livro que ele escreveu. E e depois ele vai visitar a mãe dele, era o dia do aniversário da mãe dele, né? E a mãe dele começa a conversar com ele e fala que a melhor coisa que ela gostaria de ver é ver o Jack, né? Ali o Ed Murphy, perdoando o pai, né? Que já está morto. E então ele conversa ali com a mãe dele, se despede, né? E vai lá para perdoar o pai dele. E ele chega lá no cemitério, né? O cemitério nos Estados Unidos, pelo menos os que a gente conhece, né? São todas as covas, assim, só tem as lápides, né? E ele chega lá na lápide do pai dele, né? Ele se lembra do momento, né, que ele gostaria de ter com o pai dele. E as últimas 3 palavras que ele fala, né, que são as últimas 3 folhas da árvore lá, eu perdoo você. Então, nesse momento, ele perdoa o pai dele e ele acaba caindo. E aparentemente ele morre, mas ele acaba tornando a vida porque ele perdoou o pai dele, porque tudo na vida dele foi perdoado, porque houve uma transformação na mente dele, né? E também ali que representa, né, quando nós, né, somos perdoados, aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos uma nova criatura. Então ele retoma a vida dele, né, de uma maneira diferente, né? Ele se torna uma nova pessoa ali, né? Ele tem uma transformação da mente, até a esposa dele reconhece isso no final do filme. E o que esse filme quer mostrar pra gente tá lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Eu não vou ler ele inteiro porque ele é muito longo. Se vocês quiserem ler, vocês podem ler. É uma parábola que diz, onde Jesus diz que não se pode servir a 2 senhores, né? E que fala justamente disso, que nós nos preocupamos muito com as coisas, com as comidas e com o que nós nos vestimos, né? E fala também, por exemplo, os passarinhos, né? Não se preocupam com o alimento, não se preocupam com o emprego, não se preocupam com nada, ficam apenas aos cuidados de Deus, e Deus não deixa de alimentar eles. E o versículo assim que eu queria trazer para você, tá lá o versículo 27, que diz: nenhum de vocês pode incompletar a sua vida, por mais que se preocupe com isso, né? Ele tanto se preocupava, né, o Ed Murphy lá no filme, tanto se preocupava em retomar a vida dele normalmente, né, de fazer com que as folhas da árvore parassem de cair. Ele até mesmo no momento do filme tenta fazer caridade, né, alimentar os pobres, né, fazer doações a uma igrejinha lá, mas tipo, nada muda na vida dele, sabe? Independente do que você fizer, isso não vai acrescentar nada à sua vida, sabe? Não vai aumentar um dia sequer a sua vida, né? Por mais que você se preocupe com isso. E o filme retrata bem isso, né? Que só tem uma mudança na vida dele, ele só percebe assim que nada do que ele fizer vai mudar alguma coisa, né? A partir do momento que ele libera o perdão, assim, e tem um momento de reflexão ali, e percebe que a vida não é só riquezas, não é só as coisas desse mundo, né? Que a vida é muito mais que isso, né? E Jesus, ele fala assim que a vida é muito mais do que as riquezas do mundo, né? Nessa parábola aqui. E assim, o que eu queria trazer para vocês, né? É assim, é o que está lá em Romanos 12:2, que fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
no filme lá houve a transformação da mente dele, né? Houve uma transformação na vida dele e ele acabou provando, né, uma vida em plenitude com a família dele, acabou provando ali, né, uma vida agradável, uma vida boa, uma vida que a gente consideraria perfeita, né? Mas a gente acha que isso é coisa de filme, isso não é coisa de filme. Isso está ao alcance de todos nós, né? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para trazer isso. Jesus Cristo ele veio para trazer a vida. Jesus Cristo ele veio para trazer o reino de Deus a essa terra, né? Jesus Cristo ele fala que ele não veio para condenar, que ele não veio para julgar, mas que ele veio para trazer vida e vida em abundância, né? E a vida é muito mais do que as riquezas do mundo, né? A vida é a nossa família, né? A vida é viver como Jesus Cristo viveu, viver fazendo a vontade do Pai, né? Ele viveu para fazer a vontade do Pai, ele viveu uma vida plena, podemos dizer, né? Porque ele viveu o propósito dele, ele viveu com foco, né? E se nós queremos viver essa vida plena, essa vida com propósito, essa vida com foco, né? Essa perfeita, boa e agradável vontade de Deus, tudo isso começa na nossa mente, né? Começa na nossa mente, no momento de reflexão, né? E pensar em todas aquelas questões que a gente precisa perdoar, que a gente precisa resolver, que estão em pendências na nossa vida, por mais que seja difícil, né? Jesus ele não diz que é fácil, né? Ele diz que o caminho para a vida eterna, o caminho para a santidade é um caminho estreito, né? Ele diz que nesse mundo nós teremos aflições, né? Ele não diz que vai ser um oba-oba, né? Se a gente aceitar Jesus Cristo, na verdade a palavra, o evangelho é uma palavra que traz morte a nós mesmos, né? Diz lá na palavra, nas escrituras, Paulo fala que nós somos como ovelhas, né? Destinadas ao matadouro todos os nossos dias, né? E Jesus Cristo, ele viveu sabendo que ele ia morrer, né? Por todos nós. E imagine que aquela árvore lá daquele filme é Jesus Cristo na tua vida, e toda vez que você peca, você está agredindo, né, a Jesus Cristo, uma folha está caindo, mas ao mesmo tempo não é só Jesus Cristo que está sendo agredido ali, que está sendo ofendido ali, mas que é você mesmo que está morrendo, né? E para que isso mude na sua vida, você precisa se transformar. Você não pode mais viver como o mundo vive, como o mundo dita como é a moda, como o mundo dita como você tem que se vestir, como você tem que ser o teu cabelo, como tem que ser a tua barba, como você tem que agir, né? Como você tem que ser, que você tem que assistir isso, 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 que você tem que ouvir isso, isso e isso, né, para ser legal. Para ter uma vida legal, você tem que ter isso, você tem que ter um iPhone, você tem que ter um tênis da Nike, você tem que ter, né, uma camisa da Vans, não sei, né? Tudo isso que o mundo dita, né, como moda, como coisa que se você tiver, você vai ser feliz. Não. O que o mundo dita é tudo, são todas palavras de destruição. Nós temos que nos transformar a nossa mente e aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e resolver todas as questões em pendência na nossa vida. Então a gente vai começar a perceber e vai começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, começar a viver uma vida plena, começar a viver a vida da paz que excede todo o entendimento. Amém? Era essa palavra que eu tinha para vocês, ficou um vídeo um tanto quanto longo, mas é isso aí. Amém. É nóis.